Será que para viver de tatuagem, para prosperar na profissão, daqui para frente nós tatuadores precisamos ser cada vez mais influencers, blogueiros, que precisamos ter uma presença no digital extremamente forte? Eu ando pensando sobre esse tema há muito tempo já, há alguns anos na verdade, e já falei um pouco sobre isso aqui no canal, mas não de forma aprofundada. Hoje eu quero aprofundar um pouco melhor nesse raciocínio, mostrar um pouco do meu ponto de vista e o porquê eu discordo disso em algumas partes, e acredito que nós precisamos abrir esse discurso para que a gente consiga fazer a nossa divulgação do nosso trabalho, do nosso marketing de uma forma leve e de uma forma que a gente tenha prazer em fazer isso, tanto quanto a gente tem prazer no nosso trabalho. E se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança. E se você não é inscrito ainda, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Bom, eu tô aqui no estúdio finalizando um desenho que eu vou tatuar já já no meu cliente. E enquanto eu finalizo esse desenho, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse tema que vem ficando cada vez mais latente, e de uns 2 anos para cá ficou absurdo assim o nível de informação e o nível também de incoerência no que diz respeito à divulgação de trabalho para tatuadores, a marketing. Isso está sendo muito danoso, principalmente para a nossa parte psicológica, como profissional, como artista. Hoje eu vejo que essa avalanche do marketing digital, ela vem respingando em alguns setores, em alguns nichos, e a tatuagem é uma delas. Muitos tatuadores já adotam essa linguagem de comunicação, que é uma linguagem mais do digital mesmo, de influencers, de blogueiros. E em contrapartida, tem outros tatuadores que criticam muito esse tipo de postura e falam que hoje, para você conseguir tatuar, você tem que ser blogueiro, você tem que ser influencer. O problema é que a partir do momento que essa avalanche do marketing digital vem respingando na tatuagem, tem se vendido para nós tatuadores que, para a gente fazer uma boa divulgação do nosso trabalho, para a gente encher a nossa agenda, a gente precisa ter uma produção massiva de conteúdo, que a gente precisa se comunicar de forma X, que a gente precisa postar de forma Y, gatilhos certos para você fazer o seu cliente fechar um trabalho com você. E tudo isso é muito ruim para nós, porque a maioria fica perdido sem saber o que está fazendo e fica se cobrando porque precisa produzir conteúdo, porque precisa fazer um bom marketing. E no meio de toda essa cobrança e de achar que está fazendo as coisas errado e que precisa fazer de tal maneira para dar certo, você acaba se frustrando porque você não consegue fazer isso de uma forma que traga bons resultados para você. De fato, a tatuagem evoluiu, a presença no digital é extremamente importante para a gente divulgar o nosso trabalho, mas a forma que isso é mostrado e vendido para nós é um problema muito grande, porque basicamente vem sido falado que é preciso meio que seguir uma receita de bolo ali para a gente conseguir fazer o nosso marketing, a nossa divulgação. E eu ando vendo muito anúncio de pessoas tentando vender produtos para tatuadores, seja produtos de posicionamento, que tá uma onda agora de pessoas vendendo cursos e treinamentos de posicionamento. E o que eu vi de mais absurdo são basicamente produtos que vendem pra gente fórmulas de conteúdo que vão viralizar, templates de stories, roteiros de vídeo que você precisa fazer e que você vai ter conteúdo para o ano inteiro. Para pensar comigo. Por que você escolheu ser tatuador? Por que você escolheu trabalhar com isso? Eu não sei vocês, mas assim, para mim e as pessoas que eu converso, a tatuagem nos coloca num lugar de criatividade, num lugar de autenticidade, de mostrar, de expor um pouco daquilo que a gente é através do desenho, através da tatuagem. E pessoas são impactadas por isso, por se identificarem também
com essa nossa forma de ver o mundo, de expor as nossas ideias ali no papel ou na pele. Então, é uma profissão que traz isso da criatividade, da autenticidade, dessa parte exclusiva de você desenvolver um projeto. E se você busca trabalhar com algo que é tão criativo, que é tão intuitivo, porque na hora de mostrar o seu trabalho para as outras pessoas, você quer usar fórmulas, você quer usar templates que te deixam iguais a todos os outros que também estão produzindo dessa forma. Para mim isso não faz sentido nenhum, e é isso que estão tentando cada vez mais empurrar a goela abaixo, e eu sou muito contra esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada vez mais é colocado mais investimento e mais dinheiro nessas coisas que vão ser empurradas pra gente. E realmente isso está respingando em várias outras profissões, porque eu acredito que não só na tatuagem, mas em vários tipos de profissões que envolvem a prestação de serviço, tá rolando esse movimento também de tentarem vender essas fórmulas de comunicação para a gente encher a nossa agenda, para a gente ter cada vez mais clientes. Isso é um fato. Está acontecendo no mercado, pessoas cada vez mais tentando vender essas fórmulas e vender o jeito que você precisa se comunicar para você ter cliente. Se você não se comunicar, se você não fizer desse jeito, você não vai ter cliente. Agora eu quero falar sobre a minha perspectiva sobre isso, de como eu faço no meu dia a dia e como eu acho que é saudável a gente incluir essa parte digital no nosso trabalho, que o nosso trabalho é algo artesanal, é algo feito ali com as mãos, mas que precisa sim do digital para a gente divulgar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas, para que a gente consiga viver bem da tatuagem e prosperar na profissão. Assim como a gente busca uma evolução, busca uma autenticidade no nosso trabalho, na nossa técnica, a gente também tem que buscar isso no que diz respeito a mostrar o nosso trabalho para as outras pessoas, a divulgação do nosso trabalho, o marketing, o nosso marketing pessoal, vamos dizer assim. Porque somos tatuadores. Por mais que tenha alguns tatuadores que têm estúdio, que trabalham mais pessoas para ele ainda é um indivíduo, ele ainda é um tatuador que está executando ali o trabalho no cliente dele. Então a gente tem que sim que trabalhar a nossa marca pessoal, porque não adianta você ter um bom trabalho, mas você não mostrar esse bom trabalho para as pessoas, não colocar a cara a tapa ali, a pessoa não vai saber com quem ela vai tatuar. Hoje em dia é muito importante a gente mostrar um pouco de quem a gente é, porque a forma de consumo na tatuagem mudou muito, as pessoas não consomem mais como consumiam antes. A maioria das pessoas não procura um tatuador só porque ele é um bom tatuador. Se ele for um bom tatuador, mas a pessoa entra ali no perfil e alguma coisa não bate, ela não vai fechar um trabalho com você. Infelizmente ou felizmente, é isso que acontece hoje em dia. Primeira coisa, por mais que trabalhamos com desenho, com tatuagem, e esse é o nosso foco principal, a gente tem sim que aprender outras coisas. Somos empreendedores, então a gente tem que aprender a administrar minimamente o nosso dinheiro, a administrar minimamente o nosso tempo para que a gente consiga estudar o desenho, para que a gente consiga ter um tempo legal ali para executar a tatuagem. E outras duas coisas muito importantes também que a gente precisa estudar é a parte de foto e vídeo, porque não adianta você ter um bom trabalho, ter uma técnica impecável e não conseguir fazer bons registros desse trabalho que você faz. Não adianta você entregar uma tatuagem foda e na hora de tirar uma foto, fazer um vídeo para que você consiga divulgar isso para outras pessoas, para que outras pessoas vejam a qualidade do seu trabalho, é uma foto, é um vídeo que é muito ruim, que realmente não consegue mostrar a qualidade daquilo que você entrega. E as pessoas veem o nosso trabalho através da tela do celular. Então isso é extremamente importante. Por isso que eu fico até meio puto com esse tipo de linguagem do marketing digital, porque ele ignora duas coisas fundamentais, que é a imagem. Primeiro, a gente tem que saber fazer uma boa imagem do nosso trabalho para depois a gente conseguir desenvolver uma comunicação, desenvolver
um marketing legal em cima daquilo. Isso que tentam vender pra gente atropela essas duas coisas básicas e fundamentais e colocam outras coisas na frente. Não adianta você comprar um pack de template se você tem uma foto horrível do trabalho que você fez. Vai ter um template bonitão lá, com algumas escritas, alguma coisa, algum efeito, e a sua foto é uma porcaria. Então veja que não faz sentido. É preciso a gente estudar essas coisas em paralelo, estudar fotografia, estudar o vídeo, saber manipular uma luz para que a gente consiga melhorar a qualidade da imagem do nosso trabalho e a partir disso a gente começar a desenvolver uma comunicação e um marketing para mostrar o nosso trabalho para as outras pessoas. Tá, eu já sei fazer uma boa foto, sei fazer um bom vídeo, mas como eu vou postar isso? Qual formato eu vou fazer? Qual linguagem eu vou adotar? A minha voz é feia, eu não consigo narrar. Não sei se eu faço um vídeo de um processo criativo. E aí você acaba entrando no limbo de referências que muitos tatuadores fazem um pouco de tudo, um pouco de cada formato, e você não consegue alinhar qual tipo de formato é o ideal para você. E aqui entra um ponto que eu acho muito importante e que eu também faço um paralelo com o aprendizado na tatuagem. Quando a gente está aprendendo a tatuar, é muita tentativa, é muito erro, é algo até intuitivo, a gente sentir a pele, ver qual é o jeito melhor da gente fazer o traço. E por que não trazer esse tipo de aprendizado mais intuitivo quando a gente está aprendendo a divulgar o nosso trabalho? E aqui a minha ideia corre muito na contramão do que é vendido e do que é falado como certo para a gente fazer. Se você trabalha com a tatuagem, que é algo tão intuitivo, tão criativo, tão dinâmico, por que não trazer isso também para a nossa forma de divulgar o nosso trabalho? Entra muito naquele lugar de seja autêntico, seja você mesmo. Claro que isso é verdade, mas simplesmente eu falar isso aqui para vocês acaba ficando muito vago. E assim como na tatuagem, uma forma da gente encontrar a nossa linguagem de comunicação para divulgar o nosso trabalho é realmente fazendo. Não adianta a gente ficar travado tentando fazer o melhor vídeo da nossa vida, fazendo a melhor foto da nossa vida. O importante é a gente fazer, tentar formatos diferentes, tentar linguagens de comunicação diferente, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio e que isso não desgaste a gente. A divulgação do nosso trabalho não pode ser um pesar na nossa carreira, ela tem que fazer parte, assim como o processo da nossa tatuagem, o processo do nosso desenho. Hoje eu penso que divulgar e mostrar o nosso trabalho para as pessoas tem que ser tão prazeroso quanto o processo da tatuagem em si. Eu acredito que você que está assistindo aqui esse vídeo goste muito de tatuar e quando você está tatuando, você fica realmente imerso ali. Eu particularmente fico extremamente focado e vou mesmo apreciando aquele momento. E porque na hora de divulgar o nosso trabalho, que a gente gostou tanto de fazer, tem que ser diferente. A gente tem que encontrar esse prazer também em trabalhar esse outro aspecto da nossa profissão, que é essa divulgação e esse marketing, para que a gente consiga de fato achar um ponto ali que a gente consiga ser a gente mesmo, que a gente consiga expressar quem a gente é como artista. E quando a gente encontra alguns formatos que a gente gosta muito de fazer, é muito bom porque fica leve fazer isso. E é muito bom porque isso reflete no seu cliente também. O seu cliente, ele vê verdade no que você está fazendo, no que você está falando, na sua forma de trabalhar. O ser humano é um bicho muito intuitivo, então a gente percebe quando a pessoa está tentando mostrar algo que ela não é, porque a pessoa realmente fica um pouco mais engessada e tal, principalmente se ela está começando a fazer aquilo. Então, se você começa a encontrar formatos que você sinta prazer em fazer aquilo, vai ficar muito mais leve. E a divulgação, o marketing, ele faz parte do nosso trabalho. Principalmente agora, com o digital, não tem mais para onde a gente correr. Então, sim, é preciso que a gente tenha uma presença no digital, mas a gente não precisa se cobrar a ser um influencer, se cobrar
a postar todo dia, a ter uma produção massiva de conteúdo, porque esse não é o nosso jogo, gente. O nosso jogo não é marketing digital. A gente é tatuador, a gente trabalha com desenho, com pessoas, com comunicação, com contato físico. Então a gente não precisa entrar nessa pilha e ficar se cobrando para ser essas pessoas que a gente não precisa ser. A gente tem que ser artista, a gente tem que dar o nosso máximo, o nosso melhor nisso aqui, no desenho, na tatuagem, no atendimento. E também dar o nosso máximo para mostrar o nosso trabalho da melhor forma possível e de uma forma mais leve possível. É claro que tem muitos tatuadores que vão para essa linha de comunicação, que vão para essa linha mais de influencer, de blogueiro, e também não há problema nenhum nisso. Se ele gosta de fazer dessa forma, pô, tudo bem, não precisa ficar criticando tanto o coleguinha porque ele tá fazendo assim, tá fazendo assado. O importante é a gente focar no nosso e encontrar esse equilíbrio, encontrar a nossa forma de se comunicar, que vai impactar pessoas e essas pessoas vão se identificar com a nossa forma de falar, com a nossa forma de se expressar e vão fechar trabalhos com a gente. E no final das contas eu vejo que tentam complicar o que não é complicado. Claro que é preciso estudo, como eu disse, é preciso estudar como fazer uma foto, como fazer um bom vídeo, mas é colocado tanta coisa, tanta informação e fica tanta informação dispersa que a gente não sabe para onde olhar, para onde focar, o que estudar, o que fazer. Então, o meu conselho, depois dessa reflexão aqui, é que você foque em poucas coisas. Uma delas é a foto, o vídeo, e a partir disso, você tente encontrar algo que você goste de fazer. Se você gosta de falar com a câmera, fale com a câmera. Se você gosta de narrar, se você gosta de filmar takes do seu dia e depois fazer uma narração por cima e criar uma historinha ali, faça dessa forma. Se você quer ser um influencer e ficar aparecendo ali nos stories e se comunicar com o seu público dessa forma, faça também. Não há muita regra. O importante é que você seja você mesmo, que você esqueça todo esse papinho que é vendido pra gente, que isso é muito ruim e só faz a gente ficar cada vez mais mal e se cobrar para fazer dessa forma, sendo que a gente não precisa. O nosso trabalho tá aqui no desenho. E eu faço tudo isso que eu acabei de falar aqui para você. Se você entrar no meu Instagram, você vê que tem vários formatos diferentes de vídeo. Em alguns momentos tem alguns mais parecidos ali, que são formatos que eu gosto mais de fazer. Eu já viralizei vários vídeos também, e não é por viralizar alguns vídeos que eu consegui alcançar mais clientes. Acredito que isso também não faz muita diferença para nós que somos tatuadores. Você não precisa ficar buscando viralizar. Você precisa ter um acúmulo ali de conteúdos que vai mostrando o seu trabalho e vai mostrando quem você é, para que quando o cliente entrar ali no seu perfil, ele vai ter acesso a todo o seu trabalho e a sua forma de trabalhar também. E isso é extremamente importante porque hoje o Instagram e o TikTok são ferramentas de aquisição de cliente, então por lá que a maioria dos clientes vem, é a nossa vitrine. Então basicamente é isso, não se cobre para fazer essas coisas que é falado pra gente fazer, que é tudo tão engessado. Leve a divulgação e o marketing do seu trabalho de forma leve, assim como você leva a tatuagem, de forma leve, intuitiva e de forma que você aprende a cada vez que você faz. Não adianta você querer fazer um vídeo foda de uma vez, sendo que você não tem experiência com isso. Primeira tatuagem, segunda, 10ª tatuagem que você fez, provavelmente não ficou incrível. E não vai ser o primeiro, segundo, terceiro, 10º vídeo que você vai fazer que vai ficar incrível também. É algo prático também que você tem que exercitar e fortalecer no seu dia a dia. Espero que esse vídeo tenha clareado algumas ideias para você, assim como essas coisas estão bem claras assim na minha cabeça. É claro que pode passar algum tempo, eu posso mudar e amadurecer essa opinião, posso voltar aqui e falar, gente, beleza, faça dessa forma, mas tem alguns detalhes assim que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, até porque o digital ele muda muito rápido, os meios de comunicação andam cada vez mais rápidos e, querendo ou não, a gente tem que adaptar isso para que a gente consiga divulgar cada vez melhor
no nosso trabalho. Isso, querendo ou não, já faz parte da nossa profissão e a gente tem que colocar sim energia nisso, mas como eu disse, de forma leve e intuitiva. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e até a próxima.